Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje é a resenha de um livro que eu não tenho ele fisicamente, o que me deixa muito triste, porque eu li ali no período que eu ainda tinha a assinatura do Kindle Unlimited, que foi O Veneno na Montanha, da Bianca Jung. É um livro que eu já acompanho a sua publicação, acho que desde que ele foi lançado, e eu percebi já que a galera elogia muito essa fantasia, inclusive ano passado, se eu não me engano, foi lançado a continuação dele. E aí, tava no Kindle Unlimited, eu fiquei, quer saber, vamos encarar o... Eu não vou nem dizer perigo nem nada, porque eu tinha a impressão que eu já ia gostar do livro, mas assim, livros de fantasia, quando a galera propagandeia muito, eu confesso que eu tento não criar muita expectativa, porque pode ser que eu me frustre. Então eu já fui com aquele receio do não gostar. E, gente, olha, palmas pra autora, que história bem feita, que fantasia com distopia, que assim, eu me vi envolvida. Eu simplesmente devorei o livro em poucos dias. E eu terminei já querendo pegar o segundo. Só não consegui porque acabou o meu negócio no Kindle Unlimited. Senão eu teria dado um jeito de pegar o segundo. Mas assim, eu gostei que a personagem foi muito bem construída. Tem algumas plots dentro da história que, assim, se você é muito leitor de fantasia, romantasia e tudo mais, você vai encontrar essas plots. E você vai ficar tipo, ai, nossa, tinha que ser assim. Mas isso não foi demérito suficiente para diminuir minha nota e que eu não favoritasse o livro no final. Depois que você entende que, ok, sim, vai ter essa coisa que você talvez não quisesse encontrar no livro, você super segue na narrativa e você quer saber o que vai acontecer. E é interessante a gente ver que a autora teve todo um cuidado de criar não apenas o reino de Ínsula, se eu não me engano é o nome do reino, isso, Ínsula, como ela criou sub-reinos que estão dentro de Ínsula e que cada um desses sub-reinos existem pessoas que têm habilidades especiais. Então, por exemplo, no sub-reino de Aratia, todos os seus cidadãos, praticamente, são imunes a qualquer veneno. Inclusive, eles criam aranhas gigantes, o que pra mim foi horrível, porque eu tenho aracnofobia. Então eu confesso que todas as cenas em que aparecia uma aranha grande, do tipo tamanho de um cachorro, eu tinha vontade de tacar o Kindle longe e sair correndo, pensando, para que eu entrava num lugar desses? Sim, mas eu aguentei firme e forte e continuei. Então, eles são imunes a qualquer tipo de veneno. O reino de onde o sub-reino de onde a nossa protagonista veio, a princípio, eles são ótimos dominadores de ar, digamos assim. Eles conseguem controlar o ar e é um pouco a gravidade. Então, sim, é muito legal a gente ver que em vários momentos a nossa personagem, a Kalina, ela usa essa habilidade para fazer ali os trabalhos dela. Só que, claro, a gente precisa lembrar que, como eu comentei, isso é um livro de fantasia distópica. Por que distopia? Porque houve, há mais ou menos uns 30 anos atrás, um golpe de Estado promovido por um homem chamado Frederick de Nova, que, a princípio, ele seria o segundo na linha de sucessão para controlar o reino de Aratia. Só que o irmão mais velho morreu, e aí ele era o próximo, e quando ele subiu ao poder, ele colocou que ele não queria ser só o soberano de Aratia. Ele queria ser o soberano de Ínsula inteira. Então ele fez um golpe magistral que ele conseguiu não apenas subjugar os outros reinos, como até então o reino de Aratia, que era visto como um dos reinos não mais fraco, mas tipo assim, um reino tem super força, o outro reino consegue controlar o ar, o fogo, a água, entende? Aí você chega, você é imune a veneno. Parabéns pra você. Você é imune a veneno. Grande. Então, o Frederick percebeu que a única forma dele conseguir controlar Ínsula inteira era usando tecnologia. E como ele era um pesquisador e cientista antes de subir ao trono, ele usou isso a favor dele, ele usou anos de pesquisa que ele trabalhou para poder subjugar os outros sub-reinos, e ele conseguiu.
Então, 30 anos se passam, ele continua no poder e ele é visto como um grande ditador. Tão grande, mas tão grande, que até então ninguém conseguiu derrubá-lo. E aí, a Kalina, ela vive num outro sub-reino, se eu não me engano, é o sub-reino de Mavi, e ela mora com a mãe. A mãe é a Safine, e assim, elas tentam viver uma vida boa, sem chamar muita atenção, porque a Safine, ela é vista por muitas pessoas como uma mulher extremamente forte, uma mulher determinada, que no passado pode ou não ter feito coisas tentando derrubar o Frederick, e que depois que a Kalina nasceu, ela parou com isso. Só que, claro, gente, isso que é interessante desse livro, as personagens têm um senso de justiça muito forte. Não apenas a Kalina, mas a Safine também. Então, ok, para o mundo em geral, a Safine aquietou o facho, parou. Começou a seguir uma vidinha tranquila, não sabe direito de onde tira o sustento, mas ó, não tá levantando bandeira nenhuma pra ficarem de olho nela. Só que, por trás, ela estava ajudando pessoas que estavam sendo torturadas por conta desse ditador da nobreza que se aproveitou da ascensão do Frederick para também ter o seu quinhão de poder. Então ela estava ajudando essas pessoas e distribuindo justiça de um jeito diferente. E quem ajudava ela era a Kalina e as outras meninas que a mãe meio que adotou. Então a gente percebe que tem um núcleo familiar que a Kalina é muito apegada e que ela faria de tudo para proteger. Só que isso a gente começa a perceber depois, porque no começo da história a gente já começa com a Kalina presa dentro de uma cela, sendo levada por uma aranha gigante até então ao lugar onde é conhecida como a Montanha. Que daí a gente entende que é a prisão de segurança máxima de Insula e que, tipo assim, você ser condenado a ir para a montanha significa que você vai morrer, porque até então ninguém nunca saiu da montanha. Ninguém. A gente não sabe direito o que acontece ali dentro. Há teorias, inclusive, de que podem existir demônios vivendo ali dentro para torturar os prisioneiros. Enfim, há toda uma história. E a Kalina tem um grande motivo para ir lá, para a montanha, né? Salvar uma pessoa muito importante para ela. E ela pensa, vai ser fácil. Ah, eu consegui viver anos aplicando a justiça para as pessoas que precisavam de ajuda. Eu consigo entrar numa montanha e sair. Quem vai me impedir? E é aí que a gente vê que o buraco é bem mais embaixo. O buraco é bem mais difícil de sair. A Kalina vai entrar sim. E aí a gente começa a perceber um jogo político muito grande ali. Que muitas coisas serão respondidas e que talvez a Kalina, que acreditou que conseguiria se passar por só mais uma prisioneira, não vai conseguir. Ela não vai, não apenas pelo jeito dela, mas por quem ela é. E isso, gente, você vai descobrindo ao longo da história. Mas eu posso dizer que tem assim, tem intriga política, tem rebeldes chamados de ruptura, que estão ali na montanha também. Então, assim, a gente percebe que há todo um teatro montado na montanha, um monte de tonéis de pólvora pedindo para ser explodido, só faltava uma pessoa chegar com a faísca. E adivinha quem vai ser a faísca? Vai ser a Kalina. Então, assim, é interessante porque muita gente chama esse livro de romantasia também. E aí, talvez isso tenha me brecado também um pouco, porque eu fiquei, uma romantasia não ornaria aqui. E assim, não dizendo que não tenha, mas é um slow burn tão bem feito, mas tão bem feito, que você termina o livro até mesmo frustrado por não ter acontecido algumas coisas. Então, não vai ter essa questão de hot, não tem nada disso. Tem uma questão de relacionamento, mas você percebe que talvez esse relacionamento não seja tão fácil e tão tranquilo de acontecer como a gente gostaria, porque assim, por mim, o casal dá super certo.
Mas eu sei que do jeito que a autora construiu o mundo, só eu querer e os personagens quererem não vai adiantar. Vai ter que ter alguma coisa a mais. E com certeza tem muito mais coisa vindo por aí. Que assim, eu confesso que eu estou fazendo a resenha para vocês agora, relembrando tudo que eu li. E eu li meu diário de leitura. Eu tô me coçando para não pegar o próximo. Porque realmente é aquele tipo de livro que você quer ler. Que você termina o primeiro pensando, ok, há muito tempo eu não vi uma coisa tão boa. Eu quero a continuação. Então, assim, Bianca, eu só te digo uma coisa. Expectativas foram criadas. Eu espero que você tenha mantido as expectativas nesse segundo volume. Porque eu tô com medo de quebrar a cara. Tô com muito medo de quebrar a cara. E esse já é um livro que está na minha lista de livros para serem adquiridos para ontem. Ah, mas tu já leu. Não importa. Eu quero ele aqui. Eu quero ele na minha estante para eu poder olhar para a lombada dele o dia que eu estiver passando para escolher qualquer outro livro, olhar. Chile. Bah, olha. Esse é um daqueles livros que eu gostaria de ter amnésia para poder ler de novo. Vocês não têm essa lista? Se você ainda não fez essa lista, faça. Tem assim, acho que todo leitor, quando o pessoal fala, imagina você perder todos os livros que você já leu. Querido, querida, eu tenho uma lista dos livros que eu releria com gosto por ter perdido a memória. Então, assim, fica aí a dica para vocês. Deem uma chance para Veneno na Montanha. Realmente é uma fantasia muito bem construída, com um quê distópico que dá vontade. Só pelas intrigas palacianas e políticas, você quer continuar lendo. Então, assim, vai por mim, gente. É muito, 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 muito bom. E se você já leu a continuação, deixa aqui nos comentários pra mim, pra tipo assim, Kimi, vai ler, você tá perdendo tempo. Melhor livro do seu ano e você tá perdendo. Então, assim, me ajudem a criar expectativas a mais do que eu já tenho. Não preciso, mas é sempre bom, tá? Quem sabe é o empurrão que eu preciso pra comprar. Enfim, pessoal, eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima.